Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar. Eu sou a Ludmila Valadares e no programa de hoje vamos falar sobre fé, solidariedade e serviço ao próximo. Recebo aqui o Bispo Júlio Vertulo, líder da Igreja Cristã Mundial, autor de diversos livros e idealizador de projetos que transformam vidas não só em Suzano, mas também no Brasil e no exterior. E o nosso tema hoje especial dessa conversa é a Festa das Águas 2025, que chega à sua 17ª edição, prometendo impactar milhares de pessoas com serviços gratuitos, atividades para toda a família, momentos especiais de fé e muita solidariedade. Seja muito bem-vindo, Bispo. Obrigado, Ludmila. Privilégio estar aqui. Obrigado por abrir essa oportunidade para a gente compartilhar um pouquinho do que a gente está realizando em Suzano. Bispo, a Igreja Cristã Mundial nasceu em Suzano lá em 2002, tem um pouco mais de 20 anos aí. 23 anos. 23 anos. Mas hoje já se expandiu para outras cidades e também realiza missões no exterior. Poderia nos contar quantas igrejas a Igreja Cristã Mundial possui atualmente e onde elas estão localizadas? E também qual que é a estimativa de números de fiéis que acompanham todo esse ministério? Hoje a gente está aqui na região, né? A gente é uma igreja regional aqui, todo o Alto Tietê. A gente tem 8 igrejas aqui no nosso entorno, né? Temos mais uma unidade aqui em Suzano, no Boa Vista, Poá, Ferraz, Itaquá, Salesópolis, Mogi das Cruzes, todo esse entorno nosso aqui, onde a gente reúne cerca de 10 a 12 mil pessoas a cada final de semana, tem sido nossa média nesse sentido. E a gente tem um trabalho de conexão com igrejas no Brasil todo, então eu passo uma boa parte do mês viajando pelo Brasil e conectando outras igrejas que não levam o nosso nome, mas que são aliançadas conosco e participam conosco de projetos de desenvolvimento ministerial. Uma das coisas que alegra o nosso coração é o nosso trabalho missionário na Ásia, né? Anunciando Jesus onde ele nunca foi anunciado. Hoje a gente tem 2 frentes muito fortes, que é no Nepal e no Camboja, onde nós temos plantado igrejas em vilarejos onde nunca houveram igrejas. Ou seja, a gente é a primeira presença cristã dentro de alguns vilarejos na selva da Ásia, assim, ou seja, no interior do Camboja, no interior do Nepal, nas montanhas do Nepal, pequenas igrejas dando assistência a pessoas. Então, a gente tem por volta de 12 igrejas, 12 locais de reunião, porque a gente, quando pensa em igreja, pensa muito na igreja institucionalizada do Brasil, mas quando você vai para lugares como Nepal, Camboja, interior da Ásia, você tem igrejas em vilarejos que acontecem em lugares improvisados, com poucas pessoas. Eu estive, por exemplo, no Nepal algum tempo atrás, numa pequena igreja onde a gente ocupava o espaço onde era um estábulo de cabras. Legal. No topo de uma montanha, né, das montanhas do Nepal. Então, para chegar lá com muita dificuldade, um povo que vive tremendamente isolado, né, um vilarejo que se você volta no tempo 200, 300 anos. Então, a gente estava lá dentro de um curral de cabras, né, ali servindo. E a gente tem junto a estas igrejas, isso é um trabalho importante, e a gente não faz só o trabalho da evangelização. Por exemplo, somente, né, na Ásia a gente tem mais de 400 crianças que são atendidas. Então a gente faz nosso trabalho de evangelização, que é a nossa missão principal, que é falar de Jesus, mas também inglês, porque é muito necessário para eles, ação de saúde, artesanato, coisas que possam integrá-los, né, na sociedade, trazer um cuidado, trazer um certo zelo pelas crianças e pelas famílias em lugares esquecidos pelo mundo. Legal, hein? Parabéns por essa ação, essa atitude tão linda, além do ministério, que é auxiliá-los. Vamos falar um pouquinho sobre a Festa das Águas. Está chegando. Exato. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente como que nasceu essa ideia há 17 anos atrás, né? Qual que foi o motivo principal da criação desse evento? Bom, vamos lá. Ela tem um embrião antes dela ainda, que a gente faz uma ação social dentro da igreja há 18 anos atrás. Portanto, antes da festa, um ano antes, ela tem um embriãozinho. Onde, depois de ver algumas ações, algumas coisas, eu falei, se a gente reunisse num dia, fizesse uma grande celebração solidária aqui na igreja. A gente sempre teve uma linguagem de que a igreja precisa ser como uma árvore frutífera, cujos galhos têm que se estender além dos seus muros. Somente um aglomerado de pessoas dentro do templo não é a missão do evangelho.
Então a igreja ela precisa ir além das suas 4 paredes. De alguma maneira, essa figura do galho que se estende além do muro e cai o fruto no quintal do vizinho. Uhum. É isso que a gente pensa como igreja e acho que é isso que é importante para nós. É o ID de Jesus. É a missão de encontrar as pessoas. E aí a gente juntou um grupo de enfermeiros, juntou um grupo de cabeleireiros. A gente já tem uma atividade que atende mais de 1.000 crianças semanalmente na igreja. Isso é semanal, não é uma coisa que a gente faz uma vez por ano. É diariamente trabalhando com crianças. Juntou os nossos monitores de crianças, os professores de escola bíblica infantil na igreja e fizemos uma ação social usando o templo da igreja e a rua lateral da igreja. Aí fizemos exame de sangue, exame de saúde, corte de cabelo e fizemos fizemos de dentro do templo, tiramos as cadeiras e fizemos um parque recreativo para as crianças. Isso há 18 anos atrás, 18 para 19 anos atrás, era uma coisa inovadora, não tinha uma coisa muito estranha para muita gente. Mas a gente teve uma experiência extraordinária. Né? A igreja era pequena, não tinha a força que tem hoje. E aquilo acendeu uma lâmpada para a gente, que a gente podia fazer algo mais e algo melhor. E aí a gente decidiu embarcar nessa aventura de fazer algo para tocar a cidade. A Festa das Águas tem muito a ver com o nosso batismo. Então a gente vai fazer um batismo público, né? Que é o descer das águas, que é um ato de fé, de confissão de nova vida. E a gente pensou, e se a gente não batizasse apenas pessoas, mas se a gente pudesse batizar essa cidade em amor e solidariedade? De alguma maneira poder tocar as pessoas e mostrar que elas são amadas e importantes e que existe um Deus no céu que cuida delas de alguma maneira prática e não apenas com o nosso discurso. O que nasce naquele momento? A ideia da Festa das Águas. A gente ainda na cidade não tem, naquele momento, o Parque Max Pfeffer. O Parque Max Pfeffer é uma ideia ainda em Suzano, naquele momento lá atrás. A gente vai para o Largo da Feira, cima, no Largo da Feira, que era um espaço aberto, talvez mais propício para a gente fazer esse tipo de evento. E a gente faz 2 ações lá no Largo da Feira. Aí a gente cresce, monta estrutura, leva corte de cabelo, leva médico, leva advogado, leva o parque infantil, leva um palco para show. E a gente cria uma nova estrutura para encontrar pessoas, para atrair pessoas, de alguma maneira demonstrar que elas são amadas. Então, por exemplo, se você for lá no dia 9 agora, você vai ter dezenas de manicures. Ela vai lá, vai lixar sua unha, ela vai passar uma base, vai colocar ali um esmalte na sua unha. E você diz assim, o que isso significa? Enquanto eu estou aqui, comecei no seu dedo mindinho da mão direita e vou terminar no seu dedo mindinho da mão esquerda, eu consigo olhar nos seus olhos e dizer o quão importante você é. Talvez para você, que hoje tem a condição, possa ir na sua, né, na sua manicure favorita e fazer isso 1, 2 vezes por semana. Talvez signifique muito pouco. Mas para uma pessoa que tem pouco acesso, está batalhando na vida, que ter alguém que pode segurar na sua mão e manifestar um cuidado, aquilo tem um valor muito maior. Eu nem sei quanto custa hoje fazer uma unha na mão. Quanto é que custa hoje? Aí vai. Depende. Sim, vai, lixar, passar uma base. 50, lixar, passar 60, uma base e um esmalte, uns 50 barato. reais. Não é o valor monetário. É claro que para algumas pessoas os 50 reais, mas ter alguém que me deu atenção por aqueles 10, 15 minutos é algo extraordinário para as pessoas. E é isso que a gente quer compartilhar. Então, fazendo isso, então alguém vai lá e corta um cabelo. Aí, por exemplo, você imagina comigo a seguinte história. E aí você me dá o veredito dessa história. Você pega um menino, adolescente, de repente fala assim, pô, lá na feira estão cortando cabelo. De graça. Aí ele junta com o sobrinho dele e vai lá cortar o cabelo. Lá ele encontra pessoas e, de repente, respondem para a vida dele algo que acende uma luz. Ele vai para a igreja, se envolve com a igreja, lá ele casa, lá ele tem filhos, lá ele descobre sua vocação, constrói sua vida. Quanto vale isso? Essa é a intenção da igreja. Quanto vale isso?
Você olhar ali, você vai ver essa pessoa. Eu não inventei uma história. Só para o público entender aqui, a gente olhou ali para o lado, é porque o pastor David está aqui conosco, o pastor da Igreja Cristã Mundial, então ele é um exemplo. Ele é essa pessoa. Essa Legal. História é real. Essa história é real. Foi com o dele sobrinho. e do Hugo. Ou seja, foram lá cortar cabelo 17 anos atrás. 17 anos atrás. Cortaram o cabelo, integraram na igreja, lá encontraram suas esposas, tiveram seus filhos, encontraram sua vocação e hoje vivem sua vida, mas num gesto que foi encontrado. Ou seja, só por isso a gente já vê que a gente consegue transformar vidas com muito pouco. É um pouco de atenção das pessoas. Então, é claro, se a gente somar, fiz um exame de sangue, cortei o cabelo, fiz a unha, tem um valor monetário nisso. Tem gente que salva ali 400, 500 reais em serviços ao longo da Festa das Águas. Mas o valor excede. O preço é ínfimo, perto do valor que isso gera. Perfeito. E o senhor falou agora sobre os batismos, né? Aham. No dia vai ter 2 momentos Serão ali, 2 horários. O público que quiser assistir esse momento tão Claro, especial, vai ser. né? Quais são os horários? E para o senhor, o que representa essas pessoas dando um passo público nesse quesito de fé? Bom, a gente vai ter o batismo em 2 horários, ele faz parte da festa desde sempre, até o nome é sugestivo, Festa das Águas, porque a gente celebra o batismo. Toda instituição ou todo grupo no mundo tem o seu tipo de batismo, né? Por exemplo, quando você entra na faculdade, havia aqueles trotes, alguns mais, mas havia aqueles trotes hoje menos violentos, alguns, mas sempre há um rito de iniciação para qualquer tipo de integração. O batismo é o rito de iniciação do evangelho. Pontua isso. Quando uma pessoa se batiza, ela quer dar testemunho público de que ela encontrou no evangelho de Jesus a resposta para a sua vida e, olhando para Jesus, percebeu Jesus, o seu Salvador. Então, agora, por decisão e fé, ela vai manifestar isso de maneira visível. O que é essa maneira visível? Meu corpo é sepultado na água, simbolizando que eu morri para a minha velha vida, e ele emerge da água de novo, simbolizando que eu nasci para uma nova vida. Então, o batismo é um novo começo diante das pessoas. Aquilo que já aconteceu no coração, agora é o externo, através desse rito. Jesus deu uma ordem: ide por todo mundo e batizai. Pregai o evangelho e batize os que creem. Ou seja, é o que nós estamos fazendo, cumprindo a nossa missão. Então, a gente vai ter 2 horários, às 10 da manhã e às 3 da tarde, 2 celebrações de batismo. A gente pretende batizar aí perto de 300 pessoas, que são novos adeptos, novas pessoas que estão integrando a Igreja Cristã Mundial e participando conosco. Pessoas que estão aí nos últimos 3 meses, a gente faz batismo a 3 meses, né? A gente faz a Festa das Águas uma vez por ano, batismo a cada 3 meses. Então, nesses últimos 3 meses, umas 300 pessoas se integraram ao nosso grupo e agora vão fazer parte também dessa família. E o ano que vem, quem sabe, vão estar servindo também lá. Que legal. E o senhor falou que, enfim, tem bastante caráter social essa festa, Sim, né? sim. E o senhor contou um pouquinho que vai ter manicure, né? O que a gente pode esperar mais? Vai ter saúde, estética, orientação jurídica, serviços veterinários. Como que está sendo organizar também uma estrutura tão grande, né? E coordenar mais de 700 voluntários nessa festa? Primeiro porque a gente tem um time muito bom. Pessoas e processos é o segredo. Você estabelece um processo e encarrega pessoas. Ou seja, quando você consegue fazer isso... Então, por exemplo, já há alguns anos eu não tenho uma participação tão efetiva no decorrer das coisas. Eu sou o comunicador da festa aqui os dias antes e tal, mas hoje é a equipe toda que faz praticamente tudo. Antigamente era eu que estava presente em todas as reuniões e tudo. Hoje bem menos, muito menos. Pessoas e processos é um segredo para qualquer tipo de negócio, empresa, instituição ou projeto. Estabeleça um processo e coloque pessoas para cuidar. Elas vão dar conta. Né? Então, isso para nós é assim, setorizar. Então, eu tenho área, eu tenho as cabeleireiras. Eu tenho uma cabeleireira que lidera, ela reúne um grupo de cabeleireiros e barbeiros, vão estar lá o dia inteiro cortando cabelo, fazendo barba, acertando, deixando o povo bonito. Então, a área da estética, a gente vai ter lá as manicures, vamos ter limpeza facial de pele, vai ter várias ações detalhadas, sabe? Aquele cuidado com as pessoas. Algumas têm números mais impressionantes, outras menos. A gente tem estética, vai ter área da saúde, um dentista, a gente vai ter médico, a gente vai ter avaliação física, a gente vai ter exame de glicemia, pressão,
Você vai poder ali ter uma consulta rápida, uma orientação, porque a gente vai ter uma equipe toda ali de enfermeiros e médicos para atender. É importante isso. A gente já teve alguns casos das pessoas estarem bem e quando fazem ali uma pequena avaliação, descobrirem que estão a um passo do infarto, um passo de um problema mais sério ou mais grave. O ano passado mesmo, tivemos um amigo que ele foi lá, e olha, não é uma pessoa carente nem nada, uma pessoa com boa condição, bom convênio. Vou fazer o teste aqui. Quando fez o teste, olharam para ele e falaram assim, cara, precisa procurar um médico urgente. Depois ele foi, no seu convênio, nos seus médicos, tudo. Mas o que aconteceu? Foi o momento e a oportunidade. Agora veja que uma pessoa pode encontrar ali, num dia inteiro de serviço. Então, a gente vai ter a área pet, que hoje é uma coisa muito, muito do momento. As pessoas levar o seu cão, o seu cachorro, vai ter atendimento ali, seu gato ali, na nossa área pet. A gente vai ter todo o ambiente de recreação infantil. Então, quarta-feira, feriado, as crianças já estão de férias, as mamães e os papais estão procurando o que fazer com essa turma. Vai ter um dia inteiro de brincadeira. Olha, escultura de bexiga, pintura facial, penteado para as crianças lá, sempre eles fazem lá um cabelo diferente. E a gente vai ter o Três Palavrinhas, que é uma sensação no YouTube, arrasta milhares e milhares de crianças, né? O ano passado eles vieram, infelizmente, na hora do show, choveu demais. Muito. Mas choveu muito, muito, muito. A gente improvisou um show dentro do ginásio da piscina, né? Porque o palco, com cenário, com tudo pronto, mas a chuva não permitia. Mas ainda assim, a gente colocou acho que umas 2.000 crianças dentro daquele ginásio da piscina. E a gente fez um show improvisado, com playback, sem cenário, mas eles entregaram o seu melhor ali. E as crianças que foram, né, mesmo debaixo de muita chuva, aproveitaram. Então, esse ano a gente tem uma grande expectativa de que milhares e milhares de crianças vão poder desfrutar de lazer e de cultura, né, com músicas, canções, num ambiente muito familiar. Legal. Muito familiar. E o legal também, praça de alimentação, para quem quiser. Vou curtir um dia do parque, o parque tá bonito, tá legal. Vou lá, posso almoçar, vou ter vários food trucks, várias barracas com comidas típicas. Vai ser um lugar legal também para passear. Delícia. O senhor falou que vai ter lá o grupo Três Palavrinhas Mágicas, Três Palavrinhas para a criançada. Mas a gente também não pode deixar de falar que tem a ministração com Dave Leonardo, que é um dos grandes nomes do louvor cristão, né, hoje em dia, que enfim, prega o evangelho. Como que o senhor se sente trazer essa pessoa que é tão querida, né, pelo público e preparar esse momento aí, um grande finale para esse evento? O Dave é um amigo muito querido já de muitos anos. Caminha conosco já há bastante tempo. A gente tem uma amizade, né, fora, né, dos púlpitos, fora das conferências. Nós temos uma amizade muito fraterna. Ele é meu amigo e meu irmão, né? E o Dave, ele tem sido uma resposta para muitas pessoas no Brasil. Hoje ele está ao vivo em TV aberta pelas manhãs. Ele é um dos mais influentes no YouTube hoje. Ele faz seus encontros pelo Brasil inteiro e pelo mundo, né? Milhares de pessoas vão assisti-lo, vão ouvi-lo, pessoas de todos os credos, pessoas de idades, religiões diferentes. É uma pessoa que hoje tem levado a mensagem de uma maneira leve, descontraída, né? Muito peculiar dele, mas anunciado a boa mensagem, a boa notícia da esperança. E quando eu contei a história para ele, falei, Dave, esse ano você podia estar comigo, não podia? Ele prontamente comprou a ideia, comprou a ideia de verdade, se colocou à disposição, colocou toda a sua estrutura à disposição para estar conosco. Então, a nossa expectativa é muito grande. David Leonardo hoje fala com um público muito grande, dentro da igreja e fora da igreja, e vai estar conosco fazendo uma cruzada, aí, um tempo de ministração aberto para toda a cidade de Suzano. Vai ser uma noite de esperança, uma noite de um novo começo para muita gente. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma oportunidade maravilhosa. Ele está muito empolgado, eu tenho falado com ele sobre esse assunto. E aí vai ser um dia incrível para nós poder terminar com ele ali.
Legal, o senhor falou justamente dessa parceria, mas além do Dave, também tem o vereador Marcel da ONG, que é um grande parceiro Sim. do senhor, inclusive a Prefeitura de Suzano, né? O quanto essas alianças institucionais ajudam a tornar esse evento tão possível para o senhor, na visão? Ninguém faz nada grande sozinho. Se está fazendo sozinho, porque não é grande o que está fazendo. Tudo que demanda um pouco mais de grandeza requer parceria e aliança. A igreja está inserida dentro da comunidade, da sua cidade, do seu bairro, da sua nação. Nós estamos inseridos, nós fazemos parte da comunidade. As pessoas frequentam um culto de 1h30, 2 horas, 1, 2 vezes por semana, mas elas vivem na cidade, integradas na cidade. Então, o que nós temos descoberto nesses dias é que fazer junto é melhor. Fazer junto é melhor. Então, a Prefeitura de Suzano, nós passamos por... Estamos na 4ª gestão, né, o 4º prefeito que participa conosco. Então, nós tivemos prefeitos de espectro políticos diferentes, de atitudes pessoais diferentes. E aqui eu não estou julgando bom ou mal, eu estou apenas dizendo que a gente está passando pelo 4º prefeito. Pelo 4º prefeito, e a gente sempre teve a Festa das Águas com muita atenção da Prefeitura de Suzano. Por quê? Porque a gente decidiu se integrar à cidade além da opinião política. Então, isso é muito importante. Então, eu tenho o vereador Marcel, que hoje tem sido um parceiro nosso, coopera conosco, né? E não é só nisso, na questão política. Se você for lá num domingo, você vai encontrar lá o Marcel abrindo porta, fechando porta na recepção da igreja, ajudando lá em questões pequenas, né? Que não aparecem no vídeo, não aparecem na foto, mas está ali no dia a dia da igreja, cooperando também, né? Abrindo uma porta, fechando uma porta como um porteiro, olha só, né? O nosso vereador lá. E ele faz uma parceria muito importante conosco dentro do poder público na questão, também leva, né, as entidades lá junto à questão animal, e faz um trabalho excelente lá conosco. O prefeito Pedro Ishi, né, é a primeira festa que eu vou fazer diretamente com ele. Já trabalhei com ele, como a gente tem ações de saúde, ele era secretário de saúde, né, ele foi vereador, então também teve isso conosco no passado. Também olha a festa com bons olhos, tal, coloca a sua secretaria à disposição, como todos os outros prefeitos. Por quê? Porque a nossa intenção é servir a população de Suzano e usar um espaço público. Está lá, pertence à população. O que a gente precisa entender é que os espaços públicos pertencem à população. Então a população precisa ocupar, usar. Isso é muito importante para nós. É importante, sim, sempre fazer parcerias. E bom, para quem está chegando agora na cidade ou talvez não conheça a Igreja Cristã Mundial, qual que é a mensagem central que a igreja deseja transmitir através desse evento? O senhor falou muito sobre solidariedade, sobre fé, mas qual que é a mensagem central da igreja? A nossa mensagem está estampada na nossa parede. Quem passa pela marginal do Una vai observar uma parede preta com uma cruz de vidro. Todas as pessoas que passarem pela marginal do Una vai ver, e aquela é a nossa mensagem central. A cruz sempre vai ser. A cruz trabalha em 2 sentidos. A cruz aponta o céu e a terra, porque este é o chamado de Jesus, é a obra de Cristo, conectar o céu e a terra. Jesus nos ensinou a orar na sua oração: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a cruz tem uma trave vertical que conecta o céu à terra, o finito, o terreno, o material, ao infinito, o celestial, o espiritual. Então essa é o ponto central da mensagem. Céu e terra precisam se encontrar em algum momento. As pessoas não podem viver isoladas do seu destino eterno. Você é mais que o corpo. Você é uma alma que habita esse corpo. Você é um espírito que vive dentro de uma realidade física. Então, a cruz tem uma trave central e vertical, que une céu e terra. Mas ela também tem uma trave horizontal, que une você ao seu próximo, que conecta você com o outro. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Nos reconcilia com Deus e nos reconcilia uns
os outros. Nos faz lembrar de quem somos em Deus e nos faz lembrar do valor do outro. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Muito lindo, inclusive, parabéns, né? É muito lindo esse ministério que vocês estão construindo. E, por fim, também eu gostaria de saber o seu maior desejo para essa edição, essa 17ª edição, né? A expectativa é para recepcionar 30 mil pessoas no dia 9, né? O que o senhor espera que cada pessoa que saia do Parque Max Pfeffer tenha levado consigo no coração? Quando a gente fala em números, a tendência é que tudo se esfrie. Geralmente os números são frios, na maioria das vezes. Quantas pessoas estão nos assistindo agora? Você vai olhar, com certeza. A hora que terminar aqui, você vai olhar e vai buscar ver ali quantas assistiram, quantas curtiram. Os números esfriam muito as coisas. Mas se a gente pensar no número em cada indivíduo, e que cada pessoa, de alguma maneira, possa ter sido notada ou impactada, até mesmo tocada de alguma forma. Isso, para nós, é a missão cumprida. A gente tem, por exemplo, no final de semana, a gente chega a receber 6, 7 mil pessoas passando pelo templo da igreja, só aqui no templo central em Suzano. Entra milhares e sai milhares. Em questão de 20 minutos, a gente troca milhares de pessoas dentro do templo. Mas a nossa meta é que cada pessoa seja percebida de alguma forma e por alguém. Então, minha maior alegria é que se a gente tiver 30 mil pessoas, como a gente espera, todas essas 30 mil possam sair dali com a impressão de que foram percebidas. Não são apenas um número. Júlio, muito obrigada, pela sua presença, pelo trabalho incansável que vocês estão fazendo agora, justamente para servir ao próximo, para essa Festa das Águas sair, ser muito boa. Será? E aí eu deixo agora um espaço para o senhor deixar a sua mensagem final aos nossos telespectadores que queiram, né, no dia 9, na quarta-feira, feriado, não tem desculpa para não ir, né, Bispo? Bem no meio da semana, não vai trabalhar e também não dá para viajar, porque não vai dar só se for emendar, mas aí você tá com uma emenda muito grande. Digamos, né? Tem que estar muito privilegiado para uma emenda dessa. Bom, para você que acompanha a gente agora, lembre sempre de uma coisa, você é amado. E a segurança da vida que a gente tem é que nas provas a gente lembra que tem um Pai no céu que olha por nós. Você é um filho de Deus, escolhido por Ele. E se isso fala ao seu coração essa manhã, é porque de fato tem um destino para você e um plano para a sua vida que é bom, agradável e perfeito. Quero convidar você a ser mais que religião. Sabe, porque Jesus nunca se apresentou como um religioso. Ele disse assim, João 14,6, o próprio Jesus, palavras dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho quando a vida se mostra sem saída. Ele é a verdade quando a gente se cansa dos enganos. Ele é a vida quando a gente perdeu alguma esperança. Então hoje acredite de verdade, Deus tem um plano para a sua vida. Eu gostaria muito de dividir o dia 9 de julho com você. Desde cedo, começando pela manhã, a gente tem uma novidade desse ano aí, que é o segundo ano que a gente faz, que é a Corrida das Águas. Então, que a gente vai estar fazendo uma corrida logo às 7 horas da manhã, com 600 participantes. Depois a gente começa os atendimentos ao longo de todo o dia, terminando o dia com uma mensagem de esperança, de amor e fé. Se você deseja ter um dia de paz, alegria com a sua família, vem estar com a gente, vai ser um privilégio. Faz o seguinte, já escreve aqui neste vídeo aqui, já faz põe aqui, eu vou, põe aqui, eu vou. Eu tenho certeza que você já começou a declarar seu futuro. Você vai e algo novo vai acontecer em sua vida. Eu creio. Muito obrigada pela sua presença, Bispo. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E eu te vejo no próximo episódio do Hoje no Ar. Tchau, tchau.